Assim como um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante, até que em 40 gerações se calcule que o número dos avós remonte a muitos milhões. O mesmo acontece com o número de causas que se oculta sob o mais trivial dos acontecimentos ou fenômenos, como a entrada de um pequeno cisco em vossos olhos. Não é fácil fazer a partícula de fuligem remontar ao período primitivo da história do mundo, quando ela fazia parte de um tronco maciço de árvore, que mais tarde foi transformado em carvão, até que finalmente passou diante de vossos olhos em seu caminho rumo a outras aventuras. E uma poderosa cadeia de acontecimentos, causas e efeitos trouxe-o à sua condição atual. E o último desses acontecimentos é apenas uma cadeia de eventos que produzirão ainda outros nos próximos séculos. Uma das séries de acontecimentos decorrentes da minúscula partícula de fuligem foi a escrita destas linhas, que fez com que o tipógrafo e o revisor executassem determinado trabalho e que produzirá certos pensamentos em vossa mente, o que, por sua vez, influenciará outras mentes e assim por diante, para além da capacidade de um homem pensar mais longe. E tudo isso a partir da passagem de um minúsculo grão de fuligem. Tudo isso que dissemos mostra a relatividade e associação das coisas, e o fato mais profundo de que não há coisas grandes nem pequenas na mente, que tudo cria. Detenhamo-nos aqui para refletir por um instante. Se certo homem não tivesse encontrado certa mulher, no obscuro período da Idade da Pedra, o leitor, que agora se debruça sobre estas linhas, não estaria aqui nesse momento. E, talvez, se o mesmo casal não tivesse se encontrado, nós, que escrevemos estas linhas, tampouco estaríamos aqui. E o ato mesmo de escrever, de nossa parte, e o ato de ler, da parte do leitor, poderá não só afetar nossas vidas respectivas, mas também poderá exercer uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que viverão nos tempos vindouros. Toda ideia que nos ocorre, todo ato que praticamos, tem seus resultados diretos ou indiretos, que tem seu lugar na grande cadeia de causa e efeito. Por várias razões nesta obra, não queremos entrar em considerações sobre o livre-arbítrio ou o determinismo. Entre essas diversas razões, a principal é que nenhum lado da controvérsia é totalmente exato. Com efeito, ambos os lados são parcialmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio da polaridade mostra que ambos são meias verdades, os polos opostos da verdade. Os preceitos ensinam que o homem pode ser livre e, ao mesmo tempo, limitado pela necessidade, dependendo do significado dos termos e da elevação da verdade a partir da qual a questão é examinada. Os escritores antigos a expressam da seguinte maneira: quanto mais distante a criação estiver do centro, mais limitada estará. Quanto mais dele se aproximar, mais livre será. A maioria das pessoas é mais ou menos escrava da hereditariedade, do meio ambiente, etc., e manifesta pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, costumes e ideias do mundo exterior, e também por suas emoções, sensações e condições, etc. Não manifestam nenhum domínio digno desse nome. Repudiam essa afirmação com desprezo, dizendo: ora, claro que sou livre para agir e proceder como bem me apraz. Só faço o que quero fazer.
mas não conseguem explicar direito de onde provém o quero e o como bem me apraz. O que as faz querer fazer uma coisa, de preferência a outra? Por que lhes apraz fazer isso e não aquilo? Não há um porquê associado a seu prazer e querer? O mestre pode transformar esses prazeres e quereres em outros, na extremidade oposta do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, em vez de querer porque algum sentimento, estado de espírito, emoção ou sugestão ambiental provoca nele uma tendência ou um desejo de fazer alguma coisa de um jeito e não de outro. A maioria das pessoas é arrastada como a pedra que cai, submissa ao meio ambiente, às influências exteriores e às condições e desejos internos, para não falar dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade do ambiente e da sugestão, empurrando-as sem nenhuma resistência, nenhum exercício da vontade de sua parte. Movidas como os peões no tabuleiro de xadrez da vida, elas desempenham seus papéis e são postas de lado assim que a partida termina. Os mestres, porém, conhecendo as regras do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e, colocando-se em contato com as forças superiores da sua natureza, dominam seus humores, temperamento, qualidades e polaridade, assim como o meio em que vivem, e deste modo tornam-se motores ao invés de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos superiores, mas se ajustam às leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam uma parte consciente da lei, sem serem meros instrumentos aleatórios. Enquanto servem nos planos superiores, eles regem no plano material. Porém, tanto nos planos superiores como nos inferiores, a lei está sempre em ação. O acaso não existe. A deusa cega foi abolida pela razão. Agora podemos ver, com os olhos esclarecidos pelo conhecimento, que tudo é regido pela lei universal, que o número infinito de leis nada mais é que uma manifestação da única grande lei, a lei que é o todo. É uma verdade inconteste, que nem mesmo um pardal deixa de ser percebido pela mente do todo. Assim como todos os nossos fios de cabelo são contados, como disseram as Escrituras. Nada há fora da lei, nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que o homem é simplesmente um cego autômato. Longe disso. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei para superar as leis e que a vontade superior sempre prevalecerá contra a vontade inferior, até que por fim chegará a etapa em que buscará refúgio na própria lei e zombará das leis fenomênicas. Será o leitor capaz de aprender o significado intrínseco de tudo isso?